Tradução é o processo de passar o texto bíblico para outra língua. Nos dias de Jesus, o mundo todo falava a mesma língua. Qual era essa língua? O grego. A língua grega se tornou tão importante que os judeus traduziram o Antigo Testamento, escrito em hebraico e aramaico, para o grego. Essa tradução foi chamada Septuaginta. Após 400 anos, porém, a língua dominante não era mais o grego, mas sim o latim. E um estudioso chamado Jerônimo se deu ao trabalho de traduzir a Bíblia do grego para o latim. Foi um trabalho muito bem feito. Essa tradução chamou-se versão Vulgata. Vulgata significa a língua do povo e era usada dentro da Igreja Católica como tradução oficial. Agora vamos pular uns 1000 anos, estamos no ano 1400. O latim não é mais a língua mais falada. Uma ilha perto da costa europeia falava-se uma língua muito estranha chamada inglês. Não existia Bíblia em inglês, só em latim. Ninguém entendia as escrituras, a não serem os padres que haviam estudado latim para poderem se formar em teologia. E o homem comum não tinha condições de ler nem entender nenhuma palavra da Bíblia, que era um livro trancado, inacessível, fora de alcance. Essa situação passou a perturbar certo religioso inglês chamado Wycliffe. Ele começou a pensar, puxa, que pena, a Bíblia é tão jóia, mas só nós, os padres, é que conseguimos lê-la. Isso é errado. Temos que mudar essa situação. E ele não ficou só nas palavras, partiu para a ação. Traduziu a Bíblia inteira do latim para o inglês. Ao mesmo tempo, Wycliffe começou a incentivar outros padres a pregarem sermões da Bíblia. Ele costumava dizer, eu acho que o homem mais pobre da cidade deveria ter a chance de ler a Bíblia e ouvi-la em sua própria língua. Wycliffe começou a ser perseguido. As autoridades reagiram e tentaram apreender as cópias, baixaram uma lei. Se pegassem alguém com uma Bíblia em inglês, queimariam a Bíblia. Se houvesse reincidência, ou seja, a mesma pessoa pega com uma Bíblia em inglês uma segunda vez, queimariam a Bíblia juntamente com a pessoa. Verdade, queimada viva. E muitos seguidores de Wycliffe morreram dessa forma. Copiaram a Bíblia e depois pagaram o preço, a própria vida. Que coragem! Wycliffe mesmo não conseguiram prender, ele fugiu de um lugar para o outro, vindo a falecer por causas naturais em idade avançada. Mas as autoridades estavam tão furiosas com ele que desenterraram seus restos mortais, queimaram seus ossos e jogaram as cinzas no rio Tamisa. Mas naquela altura de tempo, Wycliffe não sentia nada, não estava nem aí. De fato, ele já se encontrava no céu, observando tudo e dando a maior gargalhada. As Bíblias de Wycliffe, traduzidas do latim para o inglês, aumentavam por todo o país, pois seus seguidores continuavam a fazer cópias, mesmo sob ameaça de morte. Vamos pular mais 100 anos, estamos no ano 1500. As Bíblias de Wycliffe continuaram cada vez mais notórias na Inglaterra. A pena de morte permanece. Surge após isso um novo herói chamado Tyndale. Ele ficou encantado com a Bíblia de Wycliffe, só que pensou assim, a ideia está certa, uma Bíblia na linguagem do povo. Mas Wycliffe fez uma tradução do latim, que já é uma tradução do grego. Seria muito melhor se a tradução fosse feita diretamente do grego e hebraico. E Tyndale se dedicou ao desafio de aprender grego e hebraico para fazer uma Bíblia. A primeira Bíblia em inglês a ser traduzida direto das línguas originais. Demorou alguns anos de estudo e trabalho árduo. Ele estava conseguindo, quase completando a tradução, quando um dia, no segundo andar de sua casa, viu alguns dos seguidores de Wycliffe sendo queimados vivos. As autoridades estavam ameaçando novamente e aproximando-se muito dele. Tomando consciência que o perigo estava ficando muito grande e que poderia correr o risco de perder tudo, a tradução e a vida, Tyndale fugiu para a Alemanha, território de Lutero, onde havia mais liberdade e segurança. Há mais um fato importante a respeito da Alemanha, digno de ser mencionado. Nos dias de Wycliffe e Tyndale, um alemão chamado Gutenberg inventou uma máquina que literalmente transformou o mundo, a imprensa.
Agora havia a possibilidade de se fazer cópias da Bíblia com uma rapidez jamais imaginada. Tyndale terminou a tradução na Alemanha, entregou-o para a gráfica imprimir e ficou aguardando ansiosamente. Mas, de repente, tudo quase foi por água abaixo. Uma noite, um rapaz da gráfica estava num barzinho da esquina bebendo uma caipirinha, conversando com o padre, que também estava lá tomando um cafezinho. Ficando cada vez mais alegre, começou a soltar a língua e a falar de seu projeto secreto de imprimir um livro religioso numa língua esquisita. O padre fez algumas perguntas e logo descobriu que realmente se tratava de uma Bíblia inteira que estava para sair em inglês. O padre deixou o barzinho e foi direto contar tudo para seus superiores. Eles fizeram planos de visitar a gráfica e conhecer a tradução mais de perto na noite seguinte. Pela misericórdia de Deus, um passarinho avisou Tyndale da tramóia e ele correu para a gráfica, conseguindo chegar lá antes dos padres. Com sua tradução debaixo do braço, partiu para outra cidade da Alemanha. Finalmente, nesse outro local, a nova Bíblia conseguiu ser produzida. Surgiram centenas de Bíblias em inglês. Tyndale vibrava, mas havia um porém na situação. Bíblia em inglês não tinham muito valor na Alemanha. Como levá-las para a Inglaterra? Tyndale então se tornou um contrabandista de Deus. Ele colocava as Bíblias dentro de caixas, em meio à palha e a roupas das pessoas. Dessa forma, as Bíblias começaram a pipocar dentro da Inglaterra. Agora pense na reação das autoridades inglesas. Já estavam até o pescoço aprendendo as Bíblias de Wycliffe, copiadas à mão. Imagine agora a reação do bispo quando descobriu essa nova onda de Bíblias em inglês, Bíblias impressas numa gráfica. Ele explodiu de raiva. A Inglaterra foi colocada sob quarentena, soldados espalhados por todos os portos do país. Qualquer pessoa que entrasse na Inglaterra deveria submeter-se a uma vistoria oficial. O governo lançou uma campanha contra essa praga. Drogas? AIDS? Não, Bíblia. A cada semana tornava-se mais evidente que a campanha não estava funcionando. Todos os domingos queimavam no centro de Londres todas as Bíblias apreendidas durante a semana. Só que a fogueira ficava cada vez maior. Desesperado, o bispo chamou o empresário mais rico da Inglaterra, o Sr. Parkinson, que atuava na área de importações. Segundo a história, a conversa foi mais ou menos assim. Sr. Parkinson, diz o bispo, temos que fazer alguma coisa para acabar com esses malditos livros. Por favor, viaje imediatamente para a Alemanha, descubra a fonte e compre para mim todas essas Bíblias para que eu possa acabar com elas de vez. Parkinson respondeu, tudo bem, só que isso vai custar muito dinheiro. Não há problema com dinheiro. O bispo abriu o cofre e derramou sobre Parkinson milhares de libras esterlinas e ele então saiu à procura de Tyndale. Havia, no entanto, um fator curioso que o bispo não sabia. Parkinson era um dos maiores amigos de Tyndale. Imagine só as boas risadas que deram quando Parkinson chegou à Alemanha e contou tudo para Tyndale. E desse ponto para frente, a história toma um rumo diferente. Parkinson insistiu em comprar as Bíblias de Tyndale, o qual negou veementemente. Não, você mesmo falou que o bispo vai queimá-las. É verdade, mas veja bem, a grande maioria delas já está sendo queimada mesmo. Mas se eu comprá-las de você agora, pelo menos você terá todo esse dinheiro. E por cada Bíblia que eu comprar, você terá o suficiente para imprimir 10. E foi o que aconteceu. Tyndale ficou com dinheiro e assim conseguiu imprimir 10 mais Bíblias que antes. Em pouco tempo, a Inglaterra ficou inundada de Bíblias, todas pagas pela própria pessoa que queria acabar com elas. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 48. E o bispo enviou para a Alemanha 2 agentes secretos com ordens para prender Tyndale a todo custo, pois em vez da avalanche de Bíblias diminuir, aumentava cada vez mais. Os agentes descobriram a cidade onde Tyndale estava morando e certa noite eles conseguiram raptá-lo. Tyndale é preso e após 2 anos de prisão resolveram executá-lo. No dia da execução, trouxeram Tyndale da prisão para queimá-lo vivo. Colocaram-no sobre uma pilha de lenha amarrada a um poste para ter certeza de sua morte. As autoridades resolveram mandar estrangulá-lo antes de queimá-lo. E quando o carrasco
começou a agir, a história nos conta que algo inesperado aconteceu. Enquanto Tyndall estava sendo estrangulado, conseguiu o impossível, gritar em voz alta para todo mundo ouvir, com uma oração que ficou famosa na história. Lord of the King of England is, Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Com essas palavras morreu. Delírios de uma pessoa à morte? Muito mais que isso, palavras de fé. A partir dessa oração, Deus começou a mudar a Inglaterra de tal forma que 50 anos depois surge a Bíblia mais bonita já escrita em língua inglesa. Dessa vez, incentivada, paga e patrocinada, sabe por quem? Adivinhe, pelo próprio rei da Inglaterra, King James I, ou Rei Tiago. O que aconteceu na Inglaterra teve seus reflexos em outros países. Na Alemanha, Lutero produziu uma Bíblia em alemão. Também surgiram traduções na Espanha e Itália. Em português, nossa atenção agora se focaliza 70 anos mais tarde em um moço de ascendência portuguesa que vivia na Indonésia, com apenas 16 anos de idade e 2 anos de convertido. Seu coração queimava com a ideia de traduzir a Bíblia para o português. Com seu conhecimento de latim, espanhol, inglês e italiano, ao ler a Bíblia King James, teve reforçado o sentimento de traduzir a Bíblia para o idioma português e conseguiu completar essa versão em apenas um ano. Ele enviou seus manuscritos para serem impressos na Holanda. Mas, nessa longa viagem, a tradução extraviou-se. O jovem português não desistiu. Em vez de chorar, falando consigo mesmo, vou fazer uma nova tradução, dessa vez ainda melhor que a primeira. E fez. Dedicou-se a aprender grego e hebraico, e essa segunda tradução ficou tão boa que é usada ainda hoje pela maioria de nossas igrejas brasileiras. Qual o nome desse jovem tão dedicado? João Ferreira de Almeida, pastor, missionário calvinista, presbiteriano e o primeiro tradutor da Bíblia para a língua portuguesa e o mundo lusofano com a idade de 17 anos.